Ok, então como eu estava falando, por quê? Eu já expliquei que nós não devemos pisar no canteiro. A gente deve cavar profundamente, mais ou menos a altura de um enxadão, 1,5 palmo para baixo da linha do solo, e outro 1,5 palmo, outro enxadão para cima da linha do solo. Então o canteiro fica profundo, é chamado técnica de canteiro profundo. É os canteiros que você vê aí levantados assim do chão. Por quê? Plantando assim direto no chão, a produção é mais ou menos de 2 a 5 quilos de verduras por metro quadrado ano. Nos canteiros levantados, isso vai de 2 a 15, às vezes até 18 quilos por metro quadrado. A produção é de 3 a 4 vezes maior. Por quê? Esse solo levantado, mexido com enxadão ou com enxada rotativo, com qualquer método, ele vai deixar o solo bem aerado, fofo, as raízes entram com mais facilidade, buscam nutrientes, a planta, em vez de desenvolver umas centenas de raízes, ela desenvolve milhares de raízes de capilares bem finos que fazem pontes de nitrogênio com bactérias. O meio é aerado, porque a terra é fofa, como se fosse uma esponja. A circulação de ar, a retenção de água, o bioma que cria ali dentro da terra é muito melhor, muito maior em termos de diversidade de micro e macro vida, né? E então a planta se desenvolve muito mais, ela dá mais folhas, dá mais tamanho, dá mais frutos, então a produção é maior. Então nesse tipo de canteiro, você vai cavar para baixo, levantar a terra, a raiz vai ter terra fofa para baixo e essa parte alta que fica para cima da linha da terra fica mais aerada, lá embaixo menos aerada, com mais nutrientes e a planta escolhe o que ela precisa. E por estar acima do solo, quando há chuvas ou rega em excesso, a água infiltra e sai e o canteiro ele é drenado. Essa altura serve de drenagem. Então, cavar fundo, deixar alto e nunca mais pisar onde você mexeu. Deixa 1 ano, faz a sua cultura ali, incorpora material orgânico em cima, vamos incorporar na hora da cava também, em cima e vai plantando e incorporando. Os insetos vão levando o material orgânico para baixo, a água vai levando para baixo e o segredo é cavar fundo, deixar ele erguido e nunca mais pisar no canteiro, certo? Então, como a gente não vai mais pisar, se ele for muito longo, você tem que dar a volta em um lugar muito longe. Se for pequenininho, você não aproveita muito o espaço, fica muito entrecortado. Pode ser 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que é o máximo, aí já começa a ficar muito longo. E outra coisa também, a largura. Se eu começar o meu canteiro aqui, eu tiver um carreiro aqui onde eu caminho com o carrinho de mão, aqui, né? E eu esticar a minha mão até aqui, é onde eu alcanço dentro do canteiro. Eu marco ele aqui, né? Se eu tiver no outro carreador aqui e esticar a mão aqui, para mexer nas plantinhas, eu marco aqui, sem colocar joelho, sem colocar a perna para mexer, senão eu vou compactar o solo, eu mexo sempre de fora do canteiro. Eu vou ter aqui aproximadamente, no meu caso do meu tamanho, eu tenho 1,30, né? Então eu faria o meu canteiro com 1,30, porque eu alcanço o centro dele daqui e de lá tranquilamente. Então dependendo do tamanho da sua mão, máximo 1,5, mínimo 1 metro. Fica nessa faixa, faça essa medição que eu fiz. Onde você alcança, essa deve ser a largura do seu canteiro. Compreenderam bem? E aí nunca pisem, precisou dar a volta pelo canteiro, pelo carreador, tá bom? E outra coisa interessante, 7 metros por 1,5 dá 10 metros quadrados e meio, não é isso? Vamos arredondar para 10. Se você pensar que o seu canteiro pode produzir aí cerca de, eu falei até 15 quilos de verdura por metro quadrado, não é isso?
Suponha que ele produza 10 quilos por metro quadrado ano. Você pode achar que é um exagero, mas olha, em 2 meses você planta uma cultura, em 1 mês outra, em 3 meses outra, em mais 3 meses outra, e somando tudo no ano dá sim 10 quilos tranquilo, se você tiver uma terra boa e dedicar bem a ele. 10 quilos vezes 10 metros são 100 quilos, não é isso? De alimento por ano. O ser humano é recomendado pela ONU que ele consuma cerca de 400 gramas de verduras e frutas por dia. Isso dá 146, 149 quilos por ano. Considerando que a gente compra as frutas no supermercado, e nós estamos falando só de horta, se você em um canteiro de 7 metros tirar 100 quilos, 80 quilos, você já tem mais da metade das verduras que você precisa no ano, por pessoa, né? Então, 6 por 1,20, 7 por 1,5, 6 por 1,5 é um canteiro razoável para você fazer uma ideia de canteiro per capita, por pessoa da sua família. Então, se você tem 3 pessoas, 3 canteiros assim, abastece o ano inteiro você com bastante verdura e bastante coisa, entendeu? Não pisar nos canteiros. Eu vou falar rapidamente aqui também sobre um pouquinho de ergonomia. Evite ficar tomando sol, leve água para beber na hora que você for trabalhar, não use ferramentas com cabo ruim que te machuquem a mão, desafiadas, desencabadas, mal encabadas, se possível usar uma bota para não bater uma enxada no pé, cuide da sua segurança. Se for arrancar cepos, toiceiras de capim, não tente fazer tudo de uma vez, vai machucar você. Então, quando for trabalhar, dá uma aquecidinha, faz um alongamento antes e comece o trabalho para não ter prejuízo físico. Vamos agora então ao início do canteiro, vou começar um canteiro. Primeira coisa, eu falei sobre luz lá. Para quem não estava lá, para a produção de hortaliças você precisa de pelo menos 4 horas de luz direta por dia. Então a escolha do local do canteiro, se aqui fosse o meu quintal, eu não faria o canteiro aqui. Vejam que agora já não tem sol aqui, né? E lá tem sol, então nós faríamos o canteiro lá. Lá tem mais horas de sol. Com mais horas de sol eu tenho mais verduras, as folhas se formam muito mais, os frutos também muito mais e as raízes também. Então é lá que nós vamos fazer o canteiro, ok? Então não tem máximo de hora de sol, tem mínimo de 4, mas não. Então, teoricamente, tecnicamente tem. Cada planta tem o que é chamado de fotoperíodo. Cada planta elas medem a luminosidade do dia e da escuridão. E aí você tem plantas que precisam de um fotoperíodo menor, maior, e tem plantas que não toleram muita exposição a sol. Orquídeas, por exemplo, né? Outras não toleram temperaturas altas. Então, tem exceções, realmente tem. Mas, a grosso modo, esses vegetais que a gente costuma consumir e comprar no mercado, o fotoperíodo mínimo deles é 4 horas. O máximo não tem desde que a temperatura não seja superior a 27 graus, 26, aí começa a ser outro problema que a temperatura. E aí se você mora num lugar muito frio ou muito quente, tem que considerar fazer uma estufa para criar o clima adequado para ela. Mas em tese essas verduras que nós conhecemos, algumas desenvolvem bem com pouca luz, algumas, mas a maioria quanto mais luz melhor, mais ela produz, certo? Ok, vamos lá para o canteiro? Eu resolvi que eu vou fazer um canteiro de 1,30, né? Eu vou fazer de 1,20. Lá em casa você pode ter estaquinhas, pode ter barbante. É bom tudo isso aí. Eu vou improvisar, tá? Então, peguei aqui, ó, 1,20. Tá, eu vou contar aqui, ó, 2 metros. Eu vou fazer até aqui. Bom, meu filho vai começar a capina, mas vocês sabem o que consiste a capina, né? A capina consiste em remover o mato, não superficialmente, pode remover ele com um pouco de terra assim. Algumas terras são mais soltas, outras são mais argilosas, compreendem? Vai removendo, eu vou fazer o canteirinho aqui, mas você vai removendo nessa marcação aqui, ó.
tá bom? Então, capinas vocês sabem como é, né? Remover o mato até não ficar raízes. Aqui tem um pouco de raízes, mas a gente vai ganhar tempo. Aí, aqui tá meio pisado, tem uns negócios, mas a gente vai fazer meio assim grosseiro mesmo. Ok. Esse resto de capina, nunca jogue fora, nunca queime, nem nada. Você vai colocar na compostagem. Isso fica muito bom na compostagem. Vamos ver se essa enxada é mais rápida. Então agora nós estamos pisando na área do canteiro, né? Olha, o solo aqui é bem argiloso, é bem plástico, né? Ó. Ele fica, vê que tem bastante argila, pouca areia. E choveu, talvez ontem ou anteontem, né? Então ele está um pouco pesado. Eu não vou agora perder tempo capinando direitinho, porque vocês já entenderam. Faça a capina corretamente, né? Pedras, vocês escolhem um lugar único e amontoam todas elas num lugar só. Depois você dá algum outro destino. Pega um enxadãozinho. Isso. Então, o solo deve ser todo carpido assim, ó. Sem restar material. Assim, entenderam? Assim. Podemos supor que aqui já está tudo carpidinho, bonitinho e seguir adiante? Podemos, né? Então, agora, pega um saco daquela grama, filho. Agora eu vou fazer a primeira virada da terra. A primeira virada, eu posso aproveitar e já colocar um pouco de material orgânico nela, certo? Para incorporar ele no chão. Eu não tenho material orgânico aqui, eu vou simular que isso aqui seria a compostagem já. Entenderam? Não se coloca isso assim, porque no processo de apodrecimento, cada molécula de carbono vai precisar de nitrogênio para decompor e vai roubar o nitrogênio do solo. Então isso eu estou pondo para fingir que é uma compostagem, entenderam? Então a gente colocaria um pouco de compostagem. Finalmente, no final, seria 20 a 40 litros de compostagem por metro quadrado. Então, como eu vou pôr em 3 etapas, eu ponho ali um balde por metro quadrado de compostagem nesta etapa aqui, um balde na segunda etapa e o resto na etapa final, certo? Então suponho que eu coloquei compostagem aqui, né? Então agora a gente vai tentar virar essa fundura aqui do solo. Aí é o enxadão que seria o certo. Só que aquele enxadão ali, ele tá curto. Então eu vou usar essa enxada aqui. Pega a terra e põe para fora aqui, ó. Mais uma enxadada aqui. Esse é muito pesado, mas talvez eu tenha que usar porque aqui está muito larga. Olha, vamos arar essa linha aqui. Dá mais uma aqui para ficar mais fundo, né? Ó, ali cerca de 1,5 palmos já está fofo, compreenderam? Quero. Compreenderam ali? A fundura mais ou menos? Isso você vai fazer na extensão do canteiro inteiro. Argilosa, né? É bem argilosa essa terra, bem pesada. Então se a sua terra é muito argilosa, incorporando material orgânico ela vai melhorando. Mas se você tiver à disposição areia, adicione um pouco de areia. A terra, se tiver assim
virando uma bolinha, ó, uma bolinha assim que quebra fácil, ela está num teor bom de argila e areia. Se ela não chega a formar bolinha, tem muita areia. Se ela forma a bolinha e você joga no chão, ela não quebra, ela está com argila demais. Então é bom equilibrar, se der, se puder. Aqui tem uma camada, agora você vai repetindo isso, ó. A segunda camada. Então, como eu disse sobre exercício físico, né? Que o médico disse que não é vasinhos, mas se você faz canteiros, exatamente, olha aí, é a questão da ergonomia. Cavar com um enxadão desse, você vai machucar as costas, né? Aí é melhor parar e comprar um enxadão certo, né? Então, ó, uma enxadada eu consigo remover um... Ah, a pá, muito bom. Muito bom, essa é uma ideia boa também. É, quando o solo é mais arenoso, dá para fazer isso com a pá. Aí jogaria aqui já a terra. Então a intenção é deixar um tanto assim de profundidade, depois de incorporar mais coisas nessa terra aqui, quebrar os torrões, voltar para cá a terra. Então a terra vai ficar macia na profundidade e macia para fora da superfície. Vai ficar com material orgânico, uma pedra. Ele falou do calcário. Se você produz só um canteirinho, assim, plante do jeito que tiver. Mas se você puder e plantar mais coisas, faça um exame do solo para saber a acidez. Se a acidez estiver acima ou abaixo de 6,5, é bom corrigir. Se tiver mais baixo do que 6,5, você vai precisar de calcário. Aqui é uma boa hora para incorporar o calcário. O calcário, ele é um mineral, ele é como se fosse uma rocha moidinha. Ele precisa de um tempo com a acidez do solo para liberar as suas partículas, elas reagirem com alumínio, com tudo que tem no solo. Aí ele vai tornar o pH, o pH neutro, isso vai 30, 45, no máximo 60 dias. 30 dias é o mínimo, né, filho? 3 meses. Às vezes 3 meses. Não é que morre. Se você tem terra que já é plantada e dá bem, plante nas outras partes, corrija e espera lá. Se você não tem terra, dá para plantar já em seguida. Só que aquele primeiro plantio seu não vai vir muito bonito. Ele vai vir um pouco deficiente, as folhas não vão crescer tanto, vão ficar com as margens às vezes queimadas, vão ter entortamento, pouco desenvolvimento de raízes. Então você não vai ter aquele pé de alface, aquele pé de repolho. Mas se você não tem tempo e quer aproveitar, pode plantar. Aí na próxima colheita, daí 60, 90 dias, aí vai estar corrigidinho o solo. Mas o calcário não vai matar as plantas. O que mata as plantas é o adubo químico, né? Ou o orgânico, quando é colocado antes de curtido. Porque no processo de decomposição dos materiais orgânicos, eles soltam minerais e esse excesso de minerais mata a raiz das plantas, né? Aquele caldo do lixo, aquele chorume do lixo é muito rico em minerais. Aí, se você coloca ali no canteiro, isso vai prejudicar as plantas. Mas o calcário não vai matar, ele só vai ter ação depois de 30, 40, 50 dias. O chorume não pode pôr direto, ele é... Não, você pode diluir ele, aí essa é uma questão para uma outra aula, mas você vai diluir ele em 1 litro, meio litro de chorume para cada 20 litros, dependendo da qualidade do chorume. E aí você não vai esborrifar, você vai jogar ele no canteiro, na terra. Mas tem que conhecer o chorume para saber
a acidez, o tanto que você vai diluir, senão você mata mesmo, mata as plantas. Aí é melhor ler primeiro, entender e saber como você vai usar. Senão é melhor deixar ele usar a compostagem. Na dúvida, dilua bem, dilua bastante. Aí você vai percebendo. Bom, vamos supor que já chegou aí ao tanto que a gente queria, né? Vamos colaborar com a vida, né? E diminuir esses pauzinhos para cá, olha. Olha, já chegamos. Então me empresta essa enxada, filho. Então, olha, em tese, ó, se o nível do solo era aqui, ó, aqui, em tese eu já tenho uma boa fundura aqui, não tenho? Ó, uma boa fundura. Então essa fundura toda no canteiro, aí depois você vai quebrar os torrões, né? E aí, quando eles não quebram direito assim, porque estão molhados, deixa eles um dia de sol, 2, aí eles quebram melhor. Quando eles estão muito duros porque não chove e está seco, deixa eles, esperem um dia de chuva. Aí no dia seguinte a chuva eles quebram melhor. Se você não pode esperar, pega uma mangueira, molha e aí eles quebram melhor. Mas enfim, é isso. Agora a gente vai quebrar os torrões. Vamos afinar essa terra, filho. E você, se quiser pegar uma enxadinha ali, já que você se meteu no rolo, na briga. Olha, vamos quebrando os torrões, né? Acho que essa aí tá no chão, né? Não, essa daqui não. Tinha uma ali. Oi. Olha, 20 a 25 centímetros de fundura e 20 a 25 para cima do solo. 40 centímetros em média o canteiro, tá? Mais fundo só se você for plantar nabo, cenoura, coisa muito comprida, aí 50 centímetros. Mas a profundidade desde cima dele até embaixo, 40 centímetros em média a 50. Seria 25 e 25 para cima, para baixo, e 25 para cima da linha de solo. Lembrando que para você quebrar um torrão, melhor essa parte da enxada. Ó. Isso, o olho da enxada, a parte de trás assim. Só que como ele está muito molhado aqui, ele não vai quebrar, entenderam? Bom, vocês entenderam que agora é quebrar, destorroar, não é isso? Certo? Misturar mais material orgânico, vamos misturar um pouquinho aí. Se fizer um canteiro acima da terra, porque com um tijolinho em volta, 40 centímetros, Dá sim. Só que você vai ter trabalho para trazer esse volume de terra para lá, mas dá. Tem 40 centímetros de terra fofa, tá tudo bem. Dura. Então, não tem problema que você tem 40 centímetros, mas se você, antes de pegar a terra dura, fizer pelo menos isso aqui, ó, uma soltura dela, eu sei, fazer uma soltura assim é melhor, porque aí não para a água na terra compacta, ele infiltra melhor, tá? É melhor. Tem gente que gosta muito dos canteirinhos com tijolos, com tábua. Quando fizerem esses canteiros, deixem drenos, porque o propósito de ter o canteiro elevado é drenar o canteiro e soltar o excesso de água. Eu não sou a favor desses canteiros, porque eu já vi muitos deles encharcados. E aí apodrece as raízes e isso não ajuda em nada. Exatamente, então eu recomendo que não tenha nada. Ah, a terra vai desmoronar. Não. Quando tiver raízes, a terra não desmorona. Tá? Isso. Bom, agora incorporou, voltou tudo para dentro. Eu estou voltando à terra, eu já não piso mais, entendeu? Isso. Se você achar alguma raiz ainda que tá, você tira ela e joga fora. Eu só tô... Eu tô supondo... Precisa da drenagem. O caso da falta de água não interfere. Você poderia fazer ele mais baixo em relação à característica física do solo. Se o solo é mais arenoso, bem arenoso, não precisa ser tão alto, né?
mas em quantidade, a carência de água não, porque a pouca água que você colocar ali, vai ficar ali. Olha, ele falou sobre a carência de água, né? Eu falei na outra palestra, para quem não estava lá, 50% da água que você joga, ela vai para baixo desses 40, 50 centímetros, mais para baixo ainda, às vezes a 1 metro ou mais, que ela vai pesando e entrando, e ela não vai ser absorvida pelas plantas, ela vai para o lençol freático e vai embora. Desses 50% que você jogou em cima, uma parte fica nessa linha de 40, 50 centímetros, outra parte evapora, né? A planta vai usar basicamente a água que está ali nessa linha de 40, 50 centímetros. Então, mesmo tendo pouca água ou não, colocando nessa linha, ela vai puxar o que tiver na linha. E ela vai puxar por capilaridade o que tem no solo também, assim por diante. Bom, você pode, mas é assim, ponha num canteiro que você não vai usar agora. Porque na decomposição das folhas secas, a relação carbono e nitrogênio varia de cada material, mas a grama, vamos supor que para cada molécula de carbono que tem numa grama, ela utilize 20 de nitrogênio. Enquanto ela decompõe, ela leva 60 dias para decompor ali, ela vai retirar cada uma de carbono, e tem muitas, vai retirar 20 de nitrogênio. O seu solo vai ficar pobre de nitrogênio e o que você plantar não vai ter nitrogênio, vai amarelar. Então, por cima aí é diferente. Eu estou falando incorporado, misturado. Então é melhor deixar incorporar fora numa composteira. E aí quando lá passou por esse processo, depois que o carbono consumiu esse nitrogênio, as bactérias devolvem o nitrogênio. Aí você vai estar rico em nitrogênio. Aí você coloca ele no canteiro. Não, isso depende muito do tipo do material orgânico. Se ele é mais mole, mais seco, mais duro, decompõe mais rápido. Depende do meio bacteriano onde ele está, se é mais seco, se é mais úmido, mais diversificado. É relativo. Mas assim, você vê, quando o material está se desfazendo, perdeu as características visuais, a grama você já não vê mais que é grama, vê que é uma pasta negra, é o humus da minhoca, não tem mais cheiro de lixo, ele tem cheiro de cogumelo, cheiro de floresta, sim. Passa na mão, ele pinta a mão de escuro e você não vê pedaços originais. Isso, olha aí, ó, você vê aqui, ó, boa, boa. Isso mesmo, ó, você vê aqui, ó, o cheiro de floresta ele tem, mas ele tem material verde ainda. Ele tem material seco que ainda está granulometrado, está grande. Então ainda está em processo de decomposição. Na ausência de coisa melhor, você pode usar isso, mas ele ainda vai roubar um pouco de nitrogênio do solo. Isso, mesma coisa. Então, olha, esse aqui até já daria para usar, mas ele ainda vai usar nitrogênio, porque eu estou vendo as partículas dele aqui, ó. Isso ainda precisa se decompor. Essa parte molinha, suja, que está soltando esse líquido aqui, já está boa. Mas então ele aqui está semi-decomposto. Parte sim, parte não. Se tiver como passar um rastelo, separar o mais grosso para um canto e usar o mais fino, use o mais fino. Entendeu? Ou misturar esse, né? Espera mais uns 30 Espera dias. mais uns 30, 60 dias. Se tivesse um jeito de peneirar para separar. Peneirar também, pode ser, né? Mas assim que você começar a capinar, jogar lixo num canto, logo você tem esse ciclo e não falta mais esse material. Por isso que eu falo, toda roçada de mato, não deixem lá, traz tudo para a composteira e coloca ali. Aquilo vai voltar para o canteiro. Na compostagem, você vai, durante o processo de decomposição, você tem que misturar um pouquinho de terra, porque tem as bactérias do solo, você tem que regar, virar e incorporando. Isso aí. Então eu escolhi esse canto para fazer uma compostagem, eu vou trabalhar aqui jogando coisa 30 dias. Agora já está começando a apodrecer, eu vou deixar ele ir virando e mexendo e vou começar um novo lugar para compostar. Então eu não estou colocando sempre coisa nova. Eu parei aquele, estacionei e vou começar. Então, é esse negócio, se plantar enquanto estiver sem decomposição, dá certo, só que você administra melhor a compostagem ao ar livre,
regando, mexendo, do que simplesmente enterrando e deixando lá. Não está vendo? E ela concentra uma grande parte de minerais da decomposição num lugar só. Então é bom separar para você incorporar, mexer, misturar e plantar, que aí fica misturado com o solo. Esterco, é bom pôr esterco? Esterco também, é muito bom, misturar esterco com a terra? é muito bom, melhor do que a compostagem até, porque o esterco ele vem, por exemplo, o esterco de aves, ele é de sementes que as plantas, que as galinhas ingeriram. E as sementes têm muito mais vitaminas, proteínas e nitrogênio e fósforo e potássio do que as folhas. Então o esterco é bom, é muito bom. O esterco de vaca. De gado também? Sim, o de gado é bom, de cavalo, gado também é bom. Todo ele é bom, todo ele é bom. O de aves é mais forte do que dos cavalos, dos bois. Então se você usar, por exemplo, para cada metro quadrado, se você usar esterco, de galinha você pode usar 5 litros, já curtido, decomposto. E de gado 10 litros, 10, 12, quanto mais tiver, melhor. Não exagerar também, né? Mas essa é a ideia. Tem um bicho em casa, então eu posso Pode, junto com a... pode. Se tiver um galinheiro, um boi, pode recolher as fezes do boi. Curtir quanto tempo? 60 dias, que depende muito da quantidade de bactérias que tem no lugar que está curtindo. Escolha para curtir numa sombra, assim, ó. Ureia é químico, né? Eu não recomendo, porque aí a gente sai do plantio orgânico. O calcário, sim, porque é mineral, é natural, tá? Então, não é bom, sabe por quê? Eles dão uma... Eu vou dar um exemplo com o café. O café as pessoas usam aí fora porque dá um up mental, dá um upgrade, todo mundo tem uma descarga de adrenalina e pensa e produz muito, não é verdade? Mas depois vai cobrar o sistema nervoso deles, não vai? Então, a ureia, os adubos químicos, fertilizantes químicos, eles realmente dão um crescimento muito bom para a planta, mas eles matam todos os milhares de micro-organismos que estão no solo. E você produz agora, mas depois tem uma terra doente com o tempo. Quanto tempo leva para recuperar essa terra? Depende da quantidade e do tipo de solo, mas 2 a 5 anos, às vezes mais de 5 anos. Por exemplo, então, se você plantava químicos e pretende um selo orgânico, tem lugares que precisa de 10 anos para receber o selo orgânico. Então, olha, não vale a pena usar os químicos, a nossa proposta é fazer com a terra, a natureza. Quer acelerar o processo de decomposição? Vai numa floresta assim, remove as folhas, pega um carrinho de mão dessa terra que tem cheiro de floresta e mistura na sua compostagem. Tem muita bactéria aqui que é útil para decomposição que não tem na sua compostagem, e na floresta tem. Isso é muito bom. Serrapilheira, né? Serrapilheira, isso aí. Bom, agora o canteiro. Eu não tenho terra suficiente para levantar ele, certo? Não, a pedra embaixo, ó, eu vou te falar um negócio da pedra embaixo. A pedra embaixo não vai liberar nada de importante. Ela vai criar, se você colocar pedregulhos, pedaço de madeira, ela vai criar galerias onde a terra vai ficar por cima e as galerias vão ficar vazias. Entende o que eu quero dizer? Isso. Essas galerias, elas são boas para o solo, muito boas, porque é onde as bactérias anaeróbicas e aeróbicas vão nas paredes criar colônias. Lá também vão entrar gongolos, minhocas e um monte de bichinhos. Isso é muito bom e esse é um dos grandes sucessos da técnica do plantio das frutíferas do anjo, porque cria essas galerias. Seria muito bom, mas em termos de canteiro, é muito pedregulho, dá muito trabalho, depois você vai cavocar, vai encontrar as pedras lá no meio. Então, se a gente remove as pedras, no canteiro eu não recomendo, não faria mal se você tiver muita pedra, quiser, mas aí aprofunde mais. Mas eu acho que é muito trabalho para só legumes, assim. Numa frutífera, você colhe 10 anos naquele pé, no canteiro é questão de meses, você já está trocando. Então uma hora você vai cavar mais fundo e aí você acaba encontrando as pedras. Então eu recomendo fazer a compostagem, põe rapidamente, vem para a planta, você repõe e assim vai indo, ok? Pode sim, pode rocha. Olha, então a gente não tem mais tempo, mas em tese, agora eu não tenho terra para continuar tudo aqui. Então você teria
uma opção, né? A gente precisa ir encerrando, mas agora você começa a passar o rastelo aqui, vai nivelando o canteiro e vai fazendo o mesmo para cá também, vai retirando torrões, retirando palha, retirando tudo, até deixar ele todo assim, nessa altura aqui, né? A 1 palmo, 2 palmos. E vai faltar terra, você tem duas opções, pegar um carrinho de mão ali, cavocar, misturar com a orgânica, trazer, pôr aqui e encher. Se você não tem terra de jeito nenhum, que já é o limite seu, rebaixe o carreador, que é o carreador é esse aqui, né? É por onde você vai andar com o carrinho de mão e caminhar aqui. Então você pode rebaixar o carreador, você precisa de rebaixar isso aqui, rebaixa ele, aí isso aqui vai ficando mais alto, concorda? E provoca a drenagem. O carreador deve ter 40 centímetros a 45. Não deve ser mais estreito porque você precisa passar com o carrinho de mão, as plantas vão fechar. Então 40 centímetros, 45, rebaixa o carreador ou então traga material para cá. Aí com um ancinho, pega a cebolinha, filho. Com um ancinho você trabalha, tira as pedras para fora, né? Eu estou fazendo tudo nas pressas aqui, mas vocês estão entendendo, não estão? Isso se fosse feito com essa terra molhada, eu cavocaria ela no enxadão e deixaria ela até amanhã. Amanhã ela estaria mais seca, quebraria melhor. Então agora você tem o carreadorzinho aqui, né, ó, né? Certo? O carreador é o carreiro por onde a gente vai passar. Tem outro carro. Oi? O boro é um micronutriente que é muito importante para a planta. Utilize ele depois de fazer uma análise química do solo. É bom procurar um kit ou alguém que faça uma vez por ano. Faça uma análise química do solo, porque a falta do boro prejudica bastante o crescimento da planta. Então eu recomendo, mas não sem análise do solo, tá? Bom, feito aqui então, aí você pode plantar de diversas formas. Aqui tem uma cebolinha, né? Pega a tábua e a faca. Olha, eu trouxe a cebolinha só para dar um exemplo. A água que eu não bebi. Olha, você pode cortar a cebolinha para consumir, né? Consome essa parte. As raízes você corta aqui assim, porque elas vão apodrecer ali, vão demandar energia da planta, vão juntar bichinhos e vai ser ruim. Cortou, divide aqui. Vamos dividir mais algumas, filho. Então aí eu tenho aqui uma aqui, outra aqui. Então, aí alguém perguntou para mim, você come aquilo? Sim, a gente come, mas como eu estou plantando, eu vou consumir só as folhas. Quando eu já tiver em excesso, eu arranco e consumo tudo, certo? Então aqui eu tenho mais 2, 3, 4, 5, 6. Cortar a raiz. Não, sempre ela perfilha, né? Ela vai perfilhando. Então, você pode... Eu colho as folhas e elas rebrotam. Vai chegar um tempo que elas vão ficando muito grandes a cabeça e diminui o tamanho da planta e começa a dar cebolinhas pequenas. Aí é hora de arrancar e plantar nova. Ela dá a semente. Isso. Tem algumas que dão semente, outras não dão. As híbridas não dão semente. Depende... Então, não, você só mexe no solo uma vez por ano, ou não mexe, se o solo tiver fofo, não mexe. Você só incorpora material orgânico sempre em cima e dá uma mexidinha em cima. Por quê? Isso aqui tudo embaixo que você criou, essa esponja de terra, é a casa dos bichinhos. Tem muitos, centenas, milhares de micro-organismos aqui. Você cavoca, mexe, muda tudo, é como se destruísse sua casa, sua cidade, você tem que recomeçar tudo de novo.
E até fazer as pontes de nitrogênio e as ligações que precisam os animaizinhos vai demorar. Então não mexa na terra, cave uma vez só e plante. Enquanto está fofa, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai plantando. Acumula material orgânico em cima e vai plantando. Mas quando tem bastante chuva, acaba compactando bem mais rápido. Então, aí a cobertura morta que a gente faz em cima. Então, vamos lá, já preciso terminar. Pode levar. Então, tanto faz, você pode consumir ela com a haste da semente, sem a haste, deu a semente, você pode cortar e comer ou arrancar, porque se ela deu a semente, ela não vai crescer mais. Não, é o fim da fase dela, é o fim. Salsinha, você não precisa arrancar o pé também, você pode ir colhendo as folhas de fora e ela vai crescendo do meio. Só quando ela dá haste para dar semente e flor, aí acabou, né? Ó, aqui uma na ponta, aqui uma no meio, aqui outra no meio, aqui outra aqui, aqui eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então agora, não, ferramenta não. Então agora um buraquinho aqui, aqui ó. Aí ó, eu não vou para lá, vamos supor que eu tô aqui no carreador, porque aqui no meio eu não vou. Olha, eu alcanço aqui, né, e eu alcanço o meio. Tá um pouquinho longe para mim, então eu devia fazer um pouquinho menor. Aí eu vou para o outro lado e daqui eu planto aqui. Não deve ter torrões, tá? Vocês sabem que eu fiz tudo nas pressas igual um louco aqui, né? Mas vocês entenderam tudo, né? Então o importante é o canteiro ser fofo para baixo, levantado para cima, fofo. Agora então, aí é aquilo da chuva e que você perguntou do material orgânico que fica em cima. O sol vai esterilizar a terra, vai queimar, vai matar os micro-organismos que estão aqui, vai desidratar. Aquele 50% de água que fica nessa linha, 25% evapora e vai embora. Então você faz uma cobertura de palhada seca, assim, essa tem material podre. Não acumule grossuras assim com material podre porque traz bactérias para a planta, entendeu? Uma camadinha assim de palhada seca. Pode, aí depois você dá uma limpadinha assim para não ficar grosso em cima da muda. Olha, na muda não pode ficar assim muito grosso, porque acumula umidade e dá fungos e doenças. Então perto da muda depois você dá uma limpadinha assim, entendeu? A lacraia, todos os bichos são bons para a natureza, hein? Todos. Ó, eu não ligo para os caracóis, eu planto bastante e deixo os caracóis comerem um pouco e eu como o outro pouco. E eles não conseguem. Agora, se tiver muito caracol e você tem poucos vegetais, então aí você tem um problema. Olha eu limpando aqui um pouquinho, tá vendo? Aí tem catação ou tem armadilhas feitas com cerveja, com leite, com algumas coisas assim que eles caem lá e você pega e joga em outro lugar, não mate, joga eles fora, né? Certo? Então assim, do jeito que está a palhada, você distribui a palhada no canteiro inteiro assim. Entenderam a palhada? A palhada vai evitar que o sol queime a terra. Aí embaixo, entre a palhada e a terra, fica um ambiente fresquinho. A temperatura não sobe na terra. Os micro-organismos ficam vivos e você pode regar menos, né? Estudos com o plantio de soja, sabe a soja? O terreno arado pelos tratores e plantando a soja, mediu-se a temperatura do solo. Chegava ao que? 40 graus, 47 graus, às vezes beirando 50 graus na superfície do solo. Plantando a soja com a palhada, caiu para 23 graus, a soja aumentou em 24% a produção. No canteiro isso é muito mais importante ainda, porque aqui a gente depende não de fertilizantes, a gente depende da saúde do solo. Então é muito importante fazer essa cobertura e se um dia ela ficar mais rala, apodrecer, faz mais outra cobertura. Precisou mexer, aí a cobertura vai impedir que a chuva compacte. A gota bate aqui, espedaça e depois escorre. E ela falou da relação carbono-nitrogênio, que a cobertura vai decompor, vai roubar nitrogênio. Vai. Mas a quantidade de nitrogênio
que as bactérias decompõem lá embaixo, misturado no solo, é muito grande, mas aqui na superfície não é a linha de ação das bactérias, elas trabalham um pouco mais para baixo. Aqui fica um pouco mais seco, elas vão decompor, mas muito lentamente, então o nitrogênio que elas vão roubar daqui é muito pouco e compensa, os benefícios da cobertura são muito maiores. Então aqui na cobertura vale a pena pôr material, não muito grosso, senão você cria um ambiente de decomposição e apodrecimento. O suficiente para evitar que o sol evapore a água e aqueça o solo. Então o canteiro seria mais ou menos dessa altura, bonito, assim, grande, não é nada do que eu consegui aqui, mas vocês entenderam tudo, né? Aqui uma linha de cebolinha, aqui você pode pôr salsinha, respeitando os espaços de cada uma, né? E no meio das plantas não deixe crescer capim, não deixe crescer mato. Se crescer, não passe enxada, tá? Tire com a mão, porque as plantas têm raízes superficiais, capilares, muito fininhos que a gente não vê. Assim como o sol mata elas se não tiver coberta, a enxada também corta elas. Então, deixa assim, vai tirando o matinho, as plantas vão crescendo, um dia elas vão fechar e não cresce mais mato no meio delas, ok? Então, o segredo é canteiro profundo, terra fofa, acima da linha da terra, abaixo, coberto e não deixa faltar água. E sempre no lugar que bate sol. Perfeito?